Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são aquelas que Deus preparou para os que o amam. Versículo 10. Mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado de forma gratuita. Você pode repetir isso? Foi-me dado gratuitamente. As quais falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito nos ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Versículo 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós, diga, está falando comigo. Você pode falar com um pouco mais de convicção, está falando comigo. Mas nós temos a mente de Cristo. É claro que quando nós olhamos esse texto que o apóstolo Paulo está falando na primeira carta aos Coríntios, é evidente que ele está comentando isso com a igreja. Mas quando nós olhamos o versículo 9, e esse versículo 9 ele parece ser tão conhecido, e ele acaba se tornando uma incógnita quando nós lançamos uma palavra sobre alguém dizendo: mas as coisas que o olho não viu, o ouvido não viu, e não subiu no coração do homem, são aquelas que Deus preparou para aqueles que o amam. Isso não está falando sobre mim e sobre você. Isso está falando sobre as pessoas que não conhecem a Deus. Por quê? Quando você olha no versículo 8, a Bíblia diz assim: a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se tivessem conhecido, não crucificariam o Rei da Glória. E aí ele entra sobre esse versículo das coisas que o olho não viu, o ouvido não viu e não subiu no coração do homem. Mas o versículo 10, ele nos diz uma coisa muito interessante. Ele diz: Deus nos revelou essas coisas pelo seu Espírito. A Bíblia nos diz aqui que o Espírito de Deus, ele penetra todas as coisas, inclusive as coisas mais profundas da parte de Deus. É claro que quando nós olhamos para a tônica dessa mensagem, nós precisamos entender que, na verdade, toda forma de Deus se manifestar, ele vai comunicar primeiro ao teu espírito antes de realizar alguma matéria. Em Provérbios capítulo 20, versículo 27, a Bíblia nos ensina que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, que esquadrinha o mais íntimo do seu ser. O primeiro ponto que eu quero dividir com você nessa noite é que o que os nossos olhos naturais eles não conseguem discernir, o Espírito de Deus ele levará você a entender o que Deus ele quer fazer. Toda vez que nós olhamos para esse texto que o apóstolo Paulo está falando na primeira carta aos Coríntios, nós precisamos entender que, na verdade, as coisas do Espírito, elas só podem ser compreendidas espiritualmente. Não tem como você entender o que Deus ele deseja fazer se você não carregar a sua vida no Espírito. Esse é o primeiro ponto. Por quê? Porque quando você começa a olhar para isso, você começa a entender que, na verdade, a vida no Espírito, ela poderá levar você a compreender que, na verdade, você não precisa enxergar, você não precisa sentir, mas você precisa ter uma manifestação do Espírito para você compreender aonde Deus quer tocar no lugar que você não alcança. A vida no Espírito, ela levará você a começar a entender que, na verdade, todas as manifestações que Deus ele deseja fazer, elas primeiro serão sinalizadas dentro de você. Paulo disse em Colossenses capítulo 1, versículo 15, que o Deus, ele é o Deus do invisível. A Bíblia, ela relata que Deus é o Deus invisível. Agora, por que Deus ele se tornou conhecido ou ele mesmo se apresentou como Deus invisível? É porque ele não quer aparecer? É porque ele não quer se manifestar? Não é isso. É que, na verdade, nenhuma pessoas que nasceram de novo, as pessoas que não nasceram de novo, elas não conseguem compreender tal manifestação. Por quê? Porque todas as manifestações legais na terra têm que passar pelo Espírito.
É por isso que quando você olha no princípio de todas as coisas, você vai perceber que, na verdade, Deus, Ele constituiu uma legalidade sobre pessoas que carregam o teu espírito. Quando você olha em Gênesis capítulo 1, versículo 26, a Bíblia diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, não é isso? Tenham eles domínio sobre os peixes do mar, as aves dos céus, os animais da terra e tudo que se move sobre a terra. O homem, em Gênesis 1, versículo 26, ele estava sendo planejado, mas sendo planejado para se mover no ambiente do espírito. Presta atenção nisso. No capítulo 2, a Bíblia nos diz em Gênesis 2,7 que Deus ele forma o homem do pó da terra. Agora, a minha pergunta é, por que Deus precisava ambientalizar o homem, que se chama ser humano, para viver no ambiente do espírito e no ambiente natural? Quando você olha para a palavra ser humano, a palavra ser significa alguém que está vivo. Humano se divide em duas partes: humus, que significa alguém criado no espírito; manus significa alguém que foi formado no corpo. Quando você começa a olhar em Gênesis 2,7, você percebe que Deus, ele precisava pegar o homem para dar exclusividade para ele se manifestar de forma legal na terra. Por isso que ele é um espírito primeiro. Mas ele não teria forma legal de se manifestar na terra se ele não estivesse no corpo. Alô? Então, quando o apóstolo Paulo ele começa a falar sobre a manifestação do Espírito, e eu comecei lendo a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 14 precisamente, a Bíblia diz que o homem natural não discerne. Por quê? Porque o homem natural ele está na esfera da criação, mas ele não conheceu o ambiente do Espírito, então ele não sabe o que acontece do outro lado. Mas quando a Bíblia se refere ao homem nascido de novo, então você começa a perceber que, na verdade, Deus ele cria o homem, e a palavra homem, ela tem um significado que leva ao entendimento de que ele é um espírito. Por isso que Paulo disse em Romanos capítulo 8, versículo 16, e o mesmo Espírito, ele dá testemunho no nosso espírito que agora somos filhos. Por quê? Porque o homem, ele está simbolizado na manifestação do Espírito. O corpo está manifesto no toque das coisas naturais. É por isso que quando você começa a olhar nos evangelhos, como por exemplo em Marcos, você vai perceber que Jesus disse lá em Marcos 16, 17, ele disse: e estes sinais, o que são esses sinais do qual ele se referia? Essas manifestações. E elas eram o quê? Espirituais. E esses sinais, eles hão de seguir aos que creem. Em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beber algo mortífero, não lhes fará dano algum. E colocarão as mãos sobre os doentes, e eles serão curados. Veja, a parte espiritual é a manifestação legal que Deus tem de seguir alguém que já carrega o teu espírito. A parte natural é alguém que se move no espírito para tocar o corpo, pessoas. Tudo que Deus ele vai realizar na terra, ele precisa de uma forma e de um ato legal, terreno, por isso que existe o corpo. Mas tudo que vai fazer você perceber aquilo que Paulo está dizendo que o homem natural não compreende, porque elas são discernidas espiritualmente, então entra à medida do espírito. Quando o homem foi formado, ele foi formado para ter contato com as coisas, primeiro, espirituais, e em segundo, físicas. Por quê? Porque tudo que dá destino no mundo físico vem do espírito. Por isso que Paulo disse em Colossenses 3:1, agora, pois, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são do alto. Tem uma tradução, pensai nas coisas que são do alto, não nas que são terrenas, nisso pensai. Agora entenda, quando nós começamos a caminhar por aquilo que vemos, nós não compreendemos as manifestações do Espírito. Por quê? Porque elas se discernem não pela parte humana, e sim pela parte espiritual. Mas a sua parte humana, ela tem o contato de conseguir atribuir Deus de uma forma visível pelas suas obras, por isso que ele é Espírito. Mas ele é Espírito para se manifestar em um corpo, por isso que a legalidade de Deus na terra é pelo corpo.
Porque Deus precisava de alguém legal, respaldado, para ter domínio. Deus, por ser espírito, não teria domínio legal sobre as coisas naturais, porque senão ele ia infringir a sua própria palavra. Então ele cria o homem para ser a sua semelhança. Mas a semelhança de Deus é o ato de Deus em tocar pessoas. A imagem de Deus é o lugar onde as pessoas resplandecem em Ele para saber que é Deus quem está tocando. Aleluia. Então, quando você começa a olhar o que Paulo está dizendo aqui, e eu quero que você confira cuidadosamente a sua Bíblia agora. Versículo 9 de novo, de 1 Coríntios 2. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu. Do que ele está dizendo aqui? Parte física. E não subiram no coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Versículo 10, repita comigo, está falando comigo. Mas Deus me revelou. Você pode colocar isso para você de uma forma singular, pessoal. Me revelou pelo seu Espírito. Porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Versículo 11 é uma parte importante para você entender como discernir para onde você está olhando e o que você está vendo. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? O que Paulo está dizendo? Você não tem condições de saber o que está passando dentro de alguém. Mas ele continua dizendo, da mesma forma, assim, também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Veja, o que Paulo está trazendo para nós aqui nessa carta aos Coríntios, a igreja, ele está falando para a igreja aqui. Ele está dizendo que ninguém pode discernir o que está passando dentro de uma pessoa, a não ser que Deus o revele. Não é isso? Agora, o que nós precisamos entender? Que a manifestação do qual Paulo está dizendo do Espírito, ele se revela sobre uma manifestação legal que dá direito e aval para Deus ser manifesto. A Bíblia diz, eu repito isso em Colossenses 1,15, que Deus é o Deus do invisível. Ele é conhecido como invisível. Mas quando você começa a perceber que há uma legalidade legal sobre você, que agora nasceu de Deus, por isso que a palavra humano vem da palavra do termo humus, que significa alguém que nasceu do Espírito, manus significa alguém que foi feito em carne. É necessário que você tenha carne para que Deus tenha legalidade para tocar a terra. Deus não teria legalidade de tocar nas coisas da terra se não fosse por meio de você que carrega o seu Espírito. É por isso que quando você olha em 1 Coríntios 3,16, a Bíblia diz assim, não sabei, pois, que sois templo do Espírito e casa em que reside Deus? Por que Paulo disse isso? Porque, na verdade, a vida no Espírito, ela vai contribuir para que você entenda que a sua carne, ela tem legalidade para dar aval, para que Deus tenha permissão de tocar aonde você está tocando. Vamos lá. Eu quero que você confira cuidadosamente a sua Bíblia agora. Você está em 1 Coríntios 2, versículo 12. Mas nós, diga, está falando comigo. Não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de quem? Para que pudéssemos conhecer o quê? O que nos foi dado de forma... Eu vou repetir esse versículo, eu acho que você ainda não está tão empolgado assim. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus. Para que pudéssemos conhecer o que nos foi dado, ou o que nos é dado de forma gratuita. O que Paulo está dizendo? Que quando nós recebemos o Espírito de Deus, nós temos legalidade para compreender as formas com que Deus ele opera. É por isso que entender a mente de Cristo é você saber a sabedoria dele. É por isso que se mover no poder dele é você entender a mão dele, porque a mão dele fala daquilo que ele se manifesta, a mente daquilo que ele planeja. Então, quando você começa a olhar aqui, ele diz, as quais, versículo 13, também falamos, não com palavras de sabedoria humana.
mas com as palavras que o Espírito Santo te ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, versículo 14. O homem natural não compreende. Por que o homem natural não compreende? Porque existem coisas que só terão vazão e legalidade quando se moverem no Espírito. Eu não sei se você lembra quando Jesus, ele disse lá em Mateus capítulo 28, versículo 18, ele disse, é-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Agora, por que Jesus fez essa declaração de que foi dado para ele uma autoridade para atingir os dois níveis, ou os dois mundos? Porque não teria como Deus, pega isso, não teria como Deus atingir um lugar físico sem que houvesse alguém físico. Mas não teria como o lugar físico ser tocado pelo Espírito se não houvesse alguém no físico que carregasse o seu Espírito. Quando nós começamos a andar no Espírito, a forma física, ela começa a ficar cada vez mais clara. Sabe por quê? Porque você começa a caminhar diante de um lugar em que você não vai concorrer com as coisas que se movem aqui, mas você vai dominá-las aqui. Por isso que quando Deus ele planeja o homem na forma espírito, ele começa a dizer, façamos o homem a nossa imagem. Mas a Bíblia diz que Deus é invisível. Como é que Deus pode produzir imagem de algo que não se vê? Então ele disse, tenham eles domínio. E aí em seguida, em Gênesis 2, versículo 7, a Bíblia diz que ele forma o homem do pó da terra. Por quê? Porque na terra era o lugar onde dava aval para Deus começar a tocar através de alguém que o carregava. Deus nunca chegará no nível de tocar pessoas se você não der aval pelo Espírito para que ele tenha acesso de fazer aquilo que você não sabe. Por isso que você tem ele no seu corpo. Veja, Colossenses capítulo 2, versículo 9, a Bíblia diz, nele habitava, nele quem? Em Jesus. Nele habitava corporalmente toda a plenitude da divindade. Por que a Bíblia diz isso? Porque Jesus, ele sendo a manifestação exata de Deus, ou a expressão exata de Deus, ele tinha consigo mesmo a capacidade de expressar Deus de forma humana. Por isso que ele era a palavra personificada. Então, Deus começa a se manifestar através da pessoa de Jesus. Por quê? Porque no princípio a Bíblia diz que ele era a palavra, não diz que ele era Jesus. Jesus estava oculto, por quê? Porque não tinha sido personificado. Mas quando Jesus, ele começa a ser a palavra personificada, a Bíblia diz que então, agora, ele começa a ter acesso à autoridade da mesma forma que o homem tem. Porém, o que o homem não pode fazer, o Espírito pode. Por isso que agora você carrega o Espírito. Por quê? Porque você discerne espiritualmente as coisas que o homem não consegue discernir. Aleluia. Oh, meu Deus, aleluia. Então, quando você começa a olhar para isso aqui, olha para a sua Bíblia, confira cuidadosamente aí. Versículo 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Por quê? Quem se atreve a dizer? Parece o quê? Por que parece loucura? Deixa eu abrir um parênteses aqui. Só como dado de informação. Em João capítulo 3, Evangelho de João capítulo 3, a Bíblia relata sobre um homem chamado Nicodemos. A Bíblia diz que Nicodemos era um príncipe entre os judeus. Ele era apreciado por sua sabedoria. Não é isso? Agora, quando a Bíblia diz que Nicodemos encontra Jesus à noite, a Bíblia dá detalhe do ambiente que ele estava e do horário que ele estava. Nicodemos encontra Jesus à noite, ele diz, mestre, ele começa dizendo de uma forma natural, você ensina. Sabemos que és enviado de Deus, Rabi, que significa filho de um rei. E que você vem fazendo coisas miraculosas que ninguém pode fazer, se Deus não estiver nele. O que Nicodemos reconhece na vida de Jesus? Nicodemos estava dizendo para Jesus,
Você está num corpo como o meu, as pessoas te veem como eu, porém as pessoas não conseguem entender, inclusive eu, o que você está fazendo, a não ser que Deus esteja nesse corpo. Era isso que ele estava dizendo. Agora, por que Nicodemos fez essa declaração a Jesus? Porque quando Nicodemos começa a olhar para a vida de Jesus, ele entende que Jesus podia estar num nível de corpo como o dele, mas nunca num nível de resultado como o dele. Por quê? Porque as coisas que Jesus vinha fazendo confundia a mente natural. Por quê? Porque ele parecia loucura. Por isso que ele disse, ninguém pode fazer as coisas miraculosas que você vem fazendo. O que significa a palavra miraculoso? Fora do comum, anormal. Quando você começa a ter uma vida no Espírito, a sua visão, ela não é calculada por aquilo que você sabe, ela é calculada por aquilo que você crê. Porque à medida que você começa a crer naquilo que a Bíblia diz, então o Espírito de Deus, ele vai levar você a entender que aquilo que você não podia fazer, Deus te dá acesso para que você dê ordens e aquilo lhe obedeça. A vida no Espírito, ela vai, em primeiro lugar, fazer com que você saia do ambiente natural, para que você compreenda que o ambiente do Espírito vai levar você a entender de que existe uma legalidade que só Deus pode te dar quando você se manifestar. É por isso que coisas acontecem. Deixa eu dizer uma coisa, confira bem a sua Bíblia aqui agora. Ele diz, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parece loucura. E não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Mas o homem natural discerne bem tudo. E ele, de ninguém é discernido. Por que ninguém é discernido? Porque Nicodemos disse, o que você faz é loucura e ninguém pode fazer. Ou seja, Nicodemos não teve a capacidade de discernir como ele fazia aquilo. Quando você anda no Espírito, você começa a dar legalidade para que Deus, ele consiga se manifestar por meio daquilo que você está fazendo. Por quê? Porque à medida que você sabe que você tem contato com as coisas terrenas porque você nasceu num corpo, você percebe que você, por ser um espírito, você dá atividade para que a vida de Deus ela consiga alcançar coisas que, na verdade, Deus não conseguiria tocar, mas Ele em você faz com que Ele consiga manifestar aquilo que você tem. É por isso que quando você começa a olhar para a palavra de Deus, você vai entender em alguns textos que, na verdade, a Bíblia começa a nos ensinar, como, por exemplo, quando Paulo fala, em 2 Coríntios capítulo 4, ele disse, não atentando naquilo que se vê, mas no que não se vê, porque aquilo que eu vejo é passageiro, é transitório, e o que eu não vejo, ele é eterno. Por que Paulo fala sobre atentar? Atentar significa fixar os olhos. E essa palavra atentar no grego, ela vem do termo chamado escopeu, que significa algo que está sendo fixado atentamente. Então a Bíblia nos ensina a você não colocar os olhos naquilo que você vê. Por quê? Porque o que você vê já está no contato de todo mundo, mas o que você não vê só está no contato quando você discerne em Deus. Por isso que portas se abrem, por isso que promoções acontecem, por isso que Deus, ele realiza milagre. Por quê? Porque enquanto todo mundo está preso numa doença que tem uma estatística de mortalidade, você está dizendo, eu creio que essa pessoa vai andar, eu creio que essa pessoa vai viver, eu creio que essa pessoa ela vai ressuscitar. Por quê? Porque você sai do ambiente onde todo mundo está expressando aquilo que vê e aquilo que sabe. E você começa a entrar no nível que, na verdade, você começa a expressar aquilo que você crê. É por isso que ver é o lugar onde você começa a ter contato com o resultado. É por isso que crer é o lugar onde você começa a ter contato com a sabedoria. Por quê? Porque o que você vê é uma consequência, mas aquilo que você crê é como você vai dar início àquela consequência. É por isso que quando os discípulos disseram em Lucas capítulo 11, no versículo 1, a Bíblia diz que eles viram Jesus orando. E a Bíblia diz que eles, observando Jesus, disseram, Senhor, ensina-nos como orar. Lucas capítulo 11. Agora, por que a Bíblia disse isso? Porque, na verdade, não era muito mais fácil eles pedirem, Senhor, ensina-nos a andar sobre as águas? Seria mais fácil, sim ou não? Senhor, ensina-nos a dar vista aos cegos. Senhor, ensina-nos a curar o coxo. Senhor, ensina-nos a fazer milagres.
Senhor, ensina-nos a fazer coisas miraculosas. Não era mais fácil, sim ou não? Sim ou não? Era mais fácil. Mas a Bíblia não dá destaque em nenhum momento, em nenhum livro, em nenhuma carta, em nenhum evangelho, nada que os discípulos pediram como fazer milagres, mas perguntaram: Senhor, como nós podemos orar? Agora, a minha primeira pergunta: por quê? Porque quando você sabe como orar, você não se preocupa com o que vai acontecer após ela. Veja, quando você começa a saber como orar, o resultado daquilo que você precisa não é uma preocupação que os seus olhos precisam ter, mas é uma manifestação que você sabe que já aconteceu quando você orou. Veja, seria mais fácil e mais cômodo Jesus dizer para eles assim: olha, filho, para você andar sobre as águas, você vai ter que começar processo número 1, processo número 2, processo número 3, processo número 4, física, quântica. Ele teria que explicar. Por quê? Porque quando você começa a se associar com uma coisa natural, você está entrando num estudo físico. O estudo físico não compreende o que Deus pode fazer no espírito. Então, quando você começa a olhar eles dizendo: ensina-nos como orar, então a Bíblia começa a ser clara em que Jesus começa a mostrar para eles que, na verdade, o motivo da sua consagração, o motivo da sua separação, o motivo da sua vida de oração é o que vai levar você a começar a compreender que aquilo que está acontecendo depois da sua consagração leva um tempo muito menor de se manifestar. Por quê? Porque à medida que você ora menos, você se esforça mais. À medida que você ora mais, você se esforça menos. É mais fácil eu pegar a receita de um bolo para fazer ou comê-lo pronto? Naturalmente falando, comê-lo pronto. Por quê? Porque ele está lá, você corta e coloca para dentro. Sim ou não? Não é assim? Mas até que alguém chegue para comê-lo, alguém foi preparar. Sim ou não? Quando você começa a entender o processo de como Deus se manifesta, você não vai se preocupar com o poder dele, e sim como ele te guia, e então o poder vai se manifestar. Bia, me ajuda no teclado, por gentileza? Um padzinho bem suave. Vamos criar uma tangente aqui para a gente orar. Então, por que nós estamos falando sobre isso nessa noite? Porque a capacidade que Deus tem de se revelar não está no seu poder. Não? Não. A capacidade que Deus tem de se revelar está na sua essência. Porque a sua essência, ela define o seu poder. A Bíblia nos diz em Salmo 138, versículo 2: eu, o Senhor, ponho, presta atenção nisso, eu, o Senhor, ponho a minha palavra acima do meu próprio ser. Por que milagres acontecem na vida de alguém que ora? Porque à medida que você sabe como orar, milagres vão começar a acontecer. Por quê? Porque a palavra dele está acima do seu próprio ser. Deus não pode ir além daquilo que ele fala. Mas aquilo que ele fala pode ir além daquilo que você vê. Então, veja. Paulo está dizendo exatamente sobre as coisas naturais e as espirituais. Mas ele diz uma coisa, comparando uma com a outra. Comparando o que é espiritual com as espirituais. Onde eu quero chegar com você nessa noite? É que para onde você está vendo, está definindo o que está te consagrando. Vou repetir isso. Para onde você está vendo, está definindo o que está te consagrando. Por quê? Porque se você gasta tempo demais para resolver um problema com os homens, você está tendo pouco tempo de oração na vida com Deus. Mas à medida que você tem uma vida investida em oração em Deus, você terá resultados mais rápido no meio dos homens. Por isso que quando Jesus ele chega em Marcos capítulo 9, a Bíblia diz que quando aquele pai chega com aquela criança endemoniada,
E o pai dá o relato do que acontece no corpo daquele menino. Olha, muitas vezes ele o joga no fogo para queimá-lo, e muitas vezes na água. Eu trouxe o menino aqui para os seus discípulos, mas eles não puderam expulsar. Que vergonha. Eu não queria ser nenhum dos discípulos naquele momento. O que acontece? A Bíblia diz que quando Jesus disse, traga-me aqui o menino, estou resumindo, ele vai um pouco mais além. Ele pergunta há quanto tempo isso acontece, ele diz desde a infância. Mas a Bíblia dá o relato que aquele demônio é um demônio. Prendia aquele menino a ponto dele não conseguir falar. Ele estava aprisionado, sim ou não? Então quando Jesus diz, traga-me aqui o menino, a Bíblia diz que o demônio viu Jesus e o agitou até que ele caísse no chão. E começou a ficar epilético. A Bíblia diz que quando Jesus ele chega e diz, saia, a Bíblia dá o relato de que quando ele diz saia, o menino ficou são na mesma hora. Minha pergunta, segunda pergunta da mensagem, por quê? Porque a vida de oração e consagração leva você a não ter concorrência e nem perder tempo com coisas que você tem que dominar. Pessoas que não oram gastam tempo com as emoções. Pessoas que oram descansam. Por que eu estou dizendo isso? Porque é muito mais fácil uma pessoa se desgastar com aquilo que está vendo do que gastar tempo ou investir tempo com aquilo que está crendo. As pessoas geralmente elas são levadas pela situação da qual elas vivem. Muitas delas não vivem pela forma que creem. São duas coisas diferentes. Então quando Jesus ele chega diante daquele menino, o demônio reconhece Jesus, ele sai. Jesus dá um adendo dizendo, essa casta ela só sai através de jejum e oração. Ele não estava dizendo que o jejum expulsava o demônio. Ele estava dizendo, essa casta de demônios só pode ser discernida quando você tem tempo de oração. Por quê? Porque tempo de oração vai fazer você olhar para o lugar certo para fazer a coisa certa. Quando Jesus ele chega diante daquele menino lá no caixão, a Bíblia diz que ele toca no esquife do caixão, ele ressuscita. Quando ele chega diante do túmulo de Lázaro, ele diz, Lázaro, vem para fora. Quando você começa a colocar na ponta do lápis os milagres que Jesus fez, você nunca vai ver ele ficando mais do que alguns segundos dentro dos milagres. Por quê? Porque tudo que prende sua atenção vira o seu dono. Jesus não tinha a sua atenção no que o problema estava se apresentando. Sabe por quê? Porque ele tinha consagração. Então tudo que ele fazia e falava, obedecia a ele. Sabe por quê? Porque ele não atentava para aquilo que ele estava vendo. Por isso que quando ele chega na filha de Jairo, lá em Marcos capítulo 5, no versículo 36, 37, 38, 39, ele diz, lá nos últimos versículos, ele diz para a filha de Jairo, Talita te digo, que é um termo que significa levante-se, acorda, saia do sono. Por que ele disse isso? Porque desde o começo ele disse para Jairo, ela não está morta, ela está dormindo. O que é isso? Percepção dedutiva, que significa alguém que teve uma comprovação de algo pelo que viu. Jesus ele disse, eu só faço aquilo que eu vejo o meu pai fazer. Ele estava sendo dedutivo ali. Meu Deus. Então a Bíblia diz que quando ele chega diante da casa de Jairo, ele chega na casa de Jairo e ele faz duas perguntas, que para mim são as duas perguntas sem nexo nenhum. Por que vocês estão chorando? A menina não está morta, apenas dorme. A Bíblia diz que eles começaram a rir de Jesus. Por quê? Porque todos os olhos daquelas pessoas estavam no ambiente que se vê. O que eles estavam fazendo? Se tornando a forma da morte. Por quê? Porque eles estavam comparando a morte com o corpo. Jesus estava comparando a vida no corpo. Aonde eu quero chegar com você nessa noite? Quando Jesus entra, então ele diz, saiam todo mundo daí, só entre comigo Pedro, Tiago e João, o pai e a mãe da menina, porque tem que estar. O que acontece nessa história toda é que quando Jesus ele chega diante do corpo daquela menina,
Ele olha para ela como se estivesse dormindo. É claro que Jesus não poderia, a Bíblia não dá relatos do que ele falou ali naquele momento. É muito expressivo aquilo que a Bíblia diz sobre o comando que ele dá para aquela menina. Mas eu fico imaginando Jesus falando assim, deixa eu te dizer uma coisa. Você lembra que no versículo 35, eu estou parafraseando, ok? Eu estou fazendo uma alusão, um comentário aqui. Mas ele não podia chegar para Jairo e dizer assim, você lembra que no versículo 35, um dos principais da sinagoga chegaram até você e disseram, não enfadas mais o mestre, sua filha morreu, lembra disso? Foi 10 minutos atrás, 10, 12, foi mais ou menos assim? Pois é, o que eu disse para você? Ela não está morta, ela está dormindo. A Bíblia diz o seguinte, que Jesus disse logo que um dos principais da sinagoga chegou a ele, dizendo que a menina tinha morrido. Ele disse, não acate tais palavras, creia somente. O que Jesus estava dizendo para ele? Não perca tempo com isso. Toda vez que você fica num ambiente natural, você concorre com coisas que todo mundo tem acesso. Mas todas as vezes que você vive pelo Espírito, você dá legalidade para Deus ter acesso a coisas que ninguém entende como vai acontecer. Deixa eu dizer uma coisa nessa noite. Você precisa sair do lugar onde você está. Você precisa sair do ambiente que você está. Você precisa elevar o nível da sua vida com Deus, para que você entenda exatamente o que Ele quer fazer e aonde Ele está operando. É por isso que quando ele chega diante da casa daquele homem, ele começa a trazer à memória. Ei, rapaz, eu não disse para você só para você crer? Eu não disse para você crer e sossegar. Por quê? Porque ela está dormindo. Em outras palavras, quando Jesus ele começa a chegar diante daquele corpo, a Bíblia diz que a reação que aquela menina teve foi como se de alguém que estivesse dormindo. Agora, por que isso aconteceu? Porque era Jesus? Não. É porque a Bíblia diz que ele coloca a palavra dele acima do seu próprio ser. Deixa eu te dizer uma coisa. Oh, aleluia. Quando você começa a andar numa vida no Espírito, a palavra de Deus é suficiente, você não precisa ver milagres. Quando você anda na vida do Espírito, você não precisa conferir o que vai chegar na tua conta. É suficiente o que você disse. Quando você anda no Espírito, você não precisa conferir o milagre que vai acontecer. Você anda na palavra, o milagre já está incluso naquilo que você disse. Quando você anda na vida no Espírito, as coisas que acontecem no mundo físico e natural, elas começarão a acompanhar o lugar que você está pisando, o que você está dizendo, como você está olhando, o que você está profetizando. E sabe o que vai acontecer? Você vai começar a entrar num ambiente onde você vai fazer uma somatória de coisas. Eu estou aqui pelo Espírito, mas eu toco aqui como homem. Por quê? Porque Deus não tem condições de tocar onde você toca. Mas o que você toca vai começar a ver a condição que existe no Espírito. Minha pergunta para você nessa noite: para onde você está olhando? O que você está vendo? O que você está deduzindo? Quais são os relatórios que você está tirando daquilo que você está vivendo? O homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque elas se discernem espiritualmente. Eu comecei dizendo isso. O homem natural nunca vai compreender. Que homem natural é esse? Aquele que vive sempre na condição da legalidade das coisas que todo mundo tem acesso. Deixa eu dizer uma coisa: você está acima delas. Se você quer ter resultado sobrenatural, comece a caminhar no Espírito. Se você quer viver o sobrenatural, comece a caminhar debaixo daquilo que o Espírito está te dizendo. Sabe por quê? Porque quando você começar a colocar em prática cada uma dessas coisas, você vai começar a pisar em lugares e você vai começar a perceber que na verdade o resultado não importa tanto. Por quê? Porque você está carregando algo que vai liberar eles de qualquer forma. Veja, você já teve a sensação, logo que lançaram aquelas portas automáticas no shopping? Eu me lembro quando eu e um amigo meu estávamos indo no shopping, e esse meu amigo, ele não sabia que a porta automática já estava implantada. Eu já entreguei a minha idade, né? Faz muito tempo isso. Faz, sério. E aí quando ele foi chegando perto da porta, ele foi colocar a mão para abrir, a porta abriu, ele quase caiu. O que eu quero dizer com isso? Quando você anda na vida do Espírito, você está andando, as coisas estão... Epa, ele está vindo aqui. Aleluia. Você está andando, o mundo sobrenatural está te enxergando, dizendo: está vindo aí.
Tá vindo aí, tá vindo. Ei, dá licença, abre. Por quê? Porque as coisas começam a se ambientalizar. Não é você que se ambientaliza as coisas, mas as coisas se ambientalizam a você. Por quê? Porque a primeira legalidade é a vida no Espírito. A segunda é o natural, sabendo o que vai se manifestar com quem está lá. Aleluia. Meu Deus do céu. Oh, aleluia. Você vai chegando no lugar. É como se sensores estivessem dizendo: obedeça, 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 obedeça. Ele está vindo, ela está vindo. Favoreça, dê, faça, sirva. Aleluia. É por isso que não importava se o corpo de Talita estava gelado ou não. Sabe por quê? O homem natural não compreende. Deixa eu te dizer uma coisa: se você não está orando, não espere que eu te dê uma palavra. Posso até carregar o ofício do profeta, mas eu vou obedecer ao Espírito. E não vou dar palavra para alguém que é preguiçoso. Entenda isso. Deus nunca vai dar acesso a pessoas que não queiram ter encontro com as coisas espirituais. Eu não sei de que forma você chegou aqui, se quebrado, eu não sei, se falido, eu não sei, em alguma área da vida. Eu quero te dizer uma coisa: reaja agora. Faça alguma coisa você agora. Por quê? Porque a terra precisa do seu comando. Não é você que precisa do comando da terra, é a terra que precisa do seu comando. Por quê? Porque quando você pisa nela, ela reconhece o DNA de alguém que foi criado. Ministério de música, subam lá, por favor. Mantenha assim por enquanto, só assim por enquanto. Mas subam lá, por favor. Aonde eu quero chegar com você nessa noite? Você está vendo? Vou melhorar minha pergunta. Aleluia. Como você está vendo o que você está vendo? Porque se alguma coisa está se tornando impossível para você, você se esqueceu que tudo é possível. Marcos 9:23, tudo é possível. O que crê? Então tudo é possível. Esquece o impossível. Então, se tudo é possível, esquece o impossível. O que está tirando o seu sono hoje? O que está tirando a sua paz hoje? Eu quero te dizer uma coisa: tem uma receita muito boa. A receita que o crente tem é começar a orar no Espírito. Porque quando ele começa a orar no Espírito, ele começa a entrar numa dimensão que ele começa a ter conhecimento do que Deus já fez. Vou repetir isso. Quando ele começa a orar no Espírito, ele vai entrar numa dimensão das coisas das quais Deus já fez. Deus não vai fazer, Deus já fez. Por quê? Porque ele tem acesso à eternidade desde a eternidade. Deus não vai conhecer a eternidade, ele já está lá desde a eternidade. Aonde eu quero chegar com você, homem e mulher de Deus: afete o lugar que Deus deseja fazer de você alguém conhecido. Pastor, se você me permitir, eu vou trabalhar parte 1 e parte 2 dessa mensagem, hoje à noite e amanhã de manhã. Então, vamos lá. O que o Espírito tem a ver com as coisas naturais? Tudo. Por quê? Minha terceira pergunta da noite. Porque as coisas naturais, elas precisam ter contato com alguém que saiba alterar aquilo que é passageiro. Tudo que você está vivendo de forma passageira precisa ser alterada. Se você está vivendo de uma forma natural que você não consegue ver resultado e nem transformação naquilo que você está vivendo, deixa eu dizer uma coisa: você foi feito para alterar aquilo que está do mesmo jeito. Por quê? Porque a vida no Espírito, ela tem condição de chegar em lugares para fazer com que toda a autoridade que existe no céu se manifeste na terra. A terra é o lugar da consequência do reinado de alguém que foi criado para viver com o céu. Fique em pé, por favor.
Quando você começa a andar na habilidade de desenvolver uma vida no Espírito. Você começa a compreender que as coisas espirituais são discernidas espiritualmente. Quando você começa a compreender a manifestação do Espírito, eu vou te dizer uma coisa, você começa a não perder mais tempo com aquilo que está mexendo com as suas emoções. Sabe por quê? Porque as emoções, elas só ultrapassam os seus limites quando elas não reconhecem a manifestação do poder de alguém que veio para governá-la, o Espírito. Por isso que a Bíblia diz em Tiago capítulo 4, versículo 7: sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo, e ó, ele fugirá de você. Mas o que ele diz no começo? Sujeite a Deus. O que é se sujeitar a Deus? É você se colocar debaixo de uma manifestação em que só você e Deus sabe como você vai sair dela. Toda vez que você vê Jesus orando, a Bíblia diz que ele começa a orar, ele volta no poder. Lucas capítulo 4, versículo 1: e ele, pelo Espírito, foi levado ao deserto, onde orou e jejuou durante 40 dias e 40 noites, cheio do Espírito. Versículo 14, no mesmo capítulo: e no poder do Espírito ele voltou para a Galileia. Veja, ele foi cheio de Deus, mas voltou no poder de Deus. A diferença é que quando você reconhece o que te move, quando você se mover, você vai ver que aquilo que te move, move tudo aquilo que está na sua frente. Por isso que Jesus disse: ao que disser essa montanha, ele não disse para você pelejar contra ela, ele não disse para você lutar contra ela, ele não disse para você concorrer contra ela, ele não disse, ele disse: diga. Sabe o que quer dizer? Lançar a palavra. Por isso que ele disse que ele coloca a palavra dele acima do seu próprio ser. Quando você libera a palavra, fonte sai. Quando você libera a palavra, poder se manifesta. Quando você libera a palavra, o poder de Deus começa a se manifestar aonde você está.